Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABECOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, 12:06, seja bem-vindo, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos assiste pelas redes sociais, no Instagram e no Facebook, eu te convido para curtir as nossas páginas, acessar os nossos canais na internet e o nosso blog, gentequefala.com.br. Participe pelos telefones 3289-3580 e 5052-5555. Os convidados de hoje eu apresento a partir de agora. Aqui à minha direita, você que nos vê pelas imagens das redes sociais, Renata Arrepia, ela é psicóloga e Master Coach. Renata, seja bem-vinda ao Gente que Fala. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, é uma honra, na realidade, estar aqui com vocês, participando desse momento especial aqui de coisas tão importantes que vamos falar. Prazer é nosso, a honra é toda nossa, Renata. Também conosco Ayrton Gontov, jornalista, cronista, empresário, criador do site Coroa Metade. Seja bem-vindo ao Gente que Fala, Ayrton. Agradeço pelo novo convite, é sempre instigante participar do programa e eu sempre conto muita coisa, mas aprendo mais ainda com os teus outros convidados. Então vamos aprender. Nosso primeiro tema é o seguinte: além de gerarem uma sensação psicológica única para cada pessoa, as emoções disparam sintomas corporais, alteram o tom da voz, mudam expressões faciais e influenciam ações. São reações curtas e intensas do organismo a acontecimentos marcantes. Mas como é que essas sensações são medidas? Renata, primeiramente, vamos estabelecer aqui o que é a emoção. Então, a emoção é um estado, é uma química que é provocada no nosso corpo através daquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos. Isso nos provoca emoções. Então, é uma química que vem para o nosso corpo, que o nosso corpo produz e faz com que a gente sinta algo. Né? Então, pode ser uma química positiva, uma química negativa, ou emoções positivas, emoções negativas, e essa química, ela é produzida pelo nosso corpo por algo que nós sentimos, vemos, ouvimos, e temos reações através delas. Então, eu vejo algo, penso, interpreto, sinto esta emoção e retribuo de alguma forma, ou positivo ou negativamente. Todo mundo se emociona ou tem gente que é capaz de não ter essa sensação, seja de forma positiva ou negativa? Isso, tem pessoas que não têm essa emoção, que não são, logicamente, a maioria das pessoas, mas não são as pessoas que nós consideramos assim como funcionais, né? Então, alguns tipos de patologia fazem com que as pessoas não tenham emoções. Mas é pouca gente. Pouquíssima. Pouquíssima. É ruim não se emocionar, né? Seja de forma positiva ou negativa. Eu acho que assim, tanto a emoção negativa quanto a positiva, ela sempre traz um aprendizado para a gente. Então, isso que o Ayrton falou, para mim, é o mais importante, né? O quanto a gente pode aprender de todos os momentos em que estão acontecendo na nossa vida, com todas as coisas que podem acontecer. Então, você ter o entendimento dessas emoções faz com que a sua vida seja muito mais prazerosa e simples. É o que a gente chama da tal da inteligência emocional. Como é que eu consigo entender aquilo que eu estou sentindo e controlar a minha emoção para que ela não seja mais forte do que eu e faça com que eu entre em ação de uma maneira negativa, né? Ayrton, você se emociona muito? Eu me emociono sempre. Sou muito emocionado. Está emocionado agora? Eu fiquei muito emocionado nessa semana, porque eu tive o casamento número 78 do site, e é sempre muito bonito quando alguém fala, casei graças a vocês. Mas sabe uma coisa que eu estava pensando? Nisso que ela falou. Sempre que alguém conta sobre o site, todos os 78 casais que eu conheci dizem assim, foi muito bacana conversar pela internet, trocar experiências, mas o amor mesmo é na hora do contato pessoal. É o olhar, o cheiro, a pegada, tudo que emociona nessa hora pessoal, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos em busca do quê? De amor, carinho, afeto e de emoções.
Como é que você demonstra as suas emoções? Que caras e bocas você acha que faz? Olha, a minha esposa, vou fazer uma denúncia aqui em público. Quando estamos assistindo filme, desenho, qualquer coisa, ela para de assistir, olha para mim com cara de bullying, já fica me olhando, porque sabe que eu vou começar a tremer a boca e vou chorar, porque eu sou muito chorão. Mas, claro, tem certas situações que eu acho que as emoções você externa com atitude. Fazer um café da manhã, mandar uma carta para alguém, chamar uma pessoa, um amigo, um parente, uma mãe, um pai ir para um evento, para estar jantando fora. Isso também é uma forma de se externar o que você sente. Então, a atitude vale mais do que apenas caras e bocas. Quero falar agora também da presença da jornalista Thaís Margarido, aqui no programa Gente que Fala. A Thaís é secretária de Relações Sociais do município de Guarujá. Seja bem-vinda, secretária. Muito obrigada, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Boa tarde a todos, principalmente a quem nos ouve. Obrigado pela presença. Estamos falando aqui sobre emoções, secretária. Posso chamar de você? Por favor. Relações Sociais é o nome da sua secretaria. Há uma íntima ligação entre emoção e relação social, né? Total. Tanto que Guarujá hoje procura provocar sensações e emoções em quem visita a nossa cidade. É isso que a gente quer fazer, porque a sensação é o que fica na memória, né? É o que provoca o bem-estar, o prazer. Então é isso que a gente tem procurado fazer dentro da cidade, não só para quem mora lá, mas principalmente para quem nos visita. Para quem mora é o sentimento do resgate de pertencimento da cidade. Eu tenho orgulho de onde eu moro, eu tenho orgulho de onde eu vivo. E para quem nos visita, este é o lugar que me faz bem. Esta é a cidade em que me provoca, me proporciona sensações, que me traz emoções. Então é esse o trabalho que a gente tem procurado. É bem humano, né? A humanização. Nós não somos produtos, somos seres humanos, vivemos de emoção. Então quem nos visita tem que ter essa sensação, esse prazer de estar bem naquele lugar que eu me sinto seguro, acolhedor, né? É o relacionamento, é o tratar bem. Seja bem-vindo, nós temos prazer em te receber. E para quem mora, essa é a cidade onde você vive, que procura te proporcionar o melhor. Então, essas são algumas das estratégias para criar essas sensações. Agora, é um trabalho de política, é um trabalho do poder público de política. Política pública, né? E como é que a política lança mão, de quais ferramentas a política lança mão para poder criar essas sensações? A gente procura implantar os projetos que proporcionem o bem-estar. Então, a política pública, a gente sempre deixa isso muito claro lá, ela é apartidária, né? A política pública trabalha o ser humano. Então, desde projetos sociais que estimulem essa questão da autoestima. Então, dentro da pasta que hoje eu estou à frente, nós temos 3 diretorias. Então, eu tenho a diretoria de comunicação, que faz essa divulgação. Eu tenho a diretoria de relações sociais, que faz a parte institucional do governo. Então, a gente mostra, olha, o Guarujá está aqui. E eu tenho a parte de relação com a comunidade, que é onde entram as políticas públicas para mulheres, política pública para pessoa com deficiência, política pública para os jovens, idosos. E nessas políticas públicas a gente busca capacitação, qualificação e projetos que proporcionem realmente a qualidade de vida para o munícipe. Então, para o jovem a gente qualifica e tenta inseri-lo no mercado de trabalho. Se não é no Guarujá, nós estamos dentro de uma região metropolitana da Baixada Santista, que ele consiga a inserção nas cidades vizinhas, quiçá aqui na capital, onde nós estamos. Então, para o jovem é isso, para a mulher é a autoestima, é o combate contra a violência feminina. Lá nós temos o curso que é nacionalmente conhecido das promotoras legais populares, que tem essa missão de levar o conhecimento dos direitos e deveres da mulher, mas de que ela, sim, é possível ocupar. Porque, assim, perdão da ousadia, mas nós, mulheres, ainda sentimos o machismo velado na sociedade que a gente vive. Ocupar cargos, como hoje eu estou na frente de uma secretaria, na Prefeitura Municipal do Guarujá, foram 17 secretários, eu sou a única mulher no primeiro escalão. Então, você sente essa dificuldade. Então, a política pública para a mulher, a gente mostra que é possível ocupar, sim, se qualifica, e às vezes é preciso se impor com respeito, tirar essa visão de que a mulher ela é submissa. Não é que a gente quer sair fazendo revolução, mas que a gente precisa ser respeitada, vista, né? Vista, ouvida, né? Então, e assim, com o idoso, a mesma coisa, a questão do respeito por aquele que tem a experiência vivida e está no final de vida e que hoje precisa de um auxílio. Então, nós vamos trabalhando, porque assim, a gestão do prefeito Walter Suman, ele é médico.
Então, ele é médico, era um médico que cuidava do PID, que é um programa de internação domiciliar. Na verdade, ele criou este programa quando ele chegou na cidade como médico, que fazia internação domiciliar. Então, era muito, justamente, a humanização do atendimento. Então, ele já tem essa linha de justamente fazer isso, tratar o ser humano, tratar a pessoa. Então, o secretariado dele é a mesma retomada, mesmo nas secretarias mais frias, digamos assim, infraestrutura e obras. A obra tem que ter um sentido humanizado para a benfeitoria municipal, para a benfeitoria do munícipe. Então, assim, isso é dele, né? Então, a gente disse que o prefeito, na verdade, não é prefeito, é o nosso líder, porque ele comanda. E por ser médico, e sempre foi intensivista, então, 3 da manhã, 4 da manhã, ele está te mandando mensagem. Bom dia, tudo bem? Nós vamos hoje fazer isso. E a gente vai trabalhando, é a emoção que fica, né? Isso tudo que você está destacando, eu já ia ler aqui. A Secretaria de Relações Sociais atua em relação direta com as organizações da sociedade civil, proporcionando melhor atendimento às demandas da população por meio de convênios e parcerias com as diversas entidades sociais, culturais e econômicas. Ou seja, vai além, como você destacou, até na realização de uma obra pública tem que ter emoção ali. Tem que ter. Emoção é tudo, né? Nós somos constituídos do quê? Da emoção. O que fica para nós? As lembranças, né? As coisas que nos marcam, o perfume. E as emoções, não importa quais sejam essas emoções, é o que a gente lembra. Né? Então, nós aqui já temos uma idade, assim, bacana. Para alguns alunos que eu falo do que aconteceu em 2001, 11 de setembro de 2001, tem gente que fala assim, para mim, nem sei o que aconteceu, mas para a gente já gera uma emoção. Só a de gente você falar viveu. 11 de setembro, sabe, você tem uma emoção. Então, eu não sei o que eu comi ontem, há uma semana atrás, eu não sei as emoções que eu vivi, suaves, mas eu lembro das emoções intensas. Então, tudo aquilo que tem emoção na nossa vida é algo que marca, é algo que a gente não esquece. Então, tá ligado ao momento em que eu fui no Guarujá com um namorado e que não esquece, não passa da nossa mente, né? Quando você olha aquela praia, você lembra o nome, aquilo já automaticamente te remete. Então, as emoções, elas fazem você reviver as coisas. Mais um as aspecto, boas e as desculpa te ruins. cortar, emoção é também conhecimento. Tem um verso da nossa música que ele fala assim: quem já passou por essa vida e não viveu, pode ser mais, mas sabe menos do que eu. São tantas Porque emoções. a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Então, até as emoções que são tristes, todas fazem parte, entram no teu autoconhecimento e na tua felicidade, de certa forma, né? O próprio Woody Allen fala numa outra história, simplesmente Alice, ele fala assim: e eu já nem sei se saudades é aquilo que se tem ou aquilo que se perdeu. Olha só. Né? Renata, o comportamento, quando a gente fala em emoção, ele é universal? As reações, as expressões faciais, as expressões corporais, ou cada grupo tem o seu? Não, eles são universais. Todos nós temos a mesma movimentação facial, o mesmo tipo de comportamento quando a gente ama, quando a gente está com raiva, quando a gente tem vergonha, quando a gente está com ódio, quando a gente está... Qualquer tipo de emoção que nós temos, a nossa expressão, o nosso movimento, ele é igual para todos os povos. Né? Existe até um estudo que fala sobre isso, enfim... E foi um estudo de muitos e muitos anos e que muitos psicólogos até se especializaram nisso. Algumas polícias também utilizam essa teoria, né, para identificar se a pessoa está mentindo ou não está mentindo. Então, é universal mesmo. Em que medida essa... É uma descoberta recente isso? Não, isso é antigo. Não, já é antigo. Mas em que medida essa conclusão ajuda nos mais diversos trabalhos? Por exemplo, você destacou aí o direito, né? Você vai lá num depoimento de um determinado acusado de um crime, a partir dali você pode identificar pelas reações... Pelas reações, se a pessoa se está ele sendo verdadeiro, se a pelos pessoa, gestos também? Pelos gestos, se a pessoa está com vergonha daquilo que aconteceu. Então, por que eu vou ter vergonha se não foi comigo, se não foi eu? Eu não tenho nada a ver com isso, mas por que eu estou com essa vergonha? O que acontece? Qual é o medo? Eu estou com raiva dessa situação, eu estou me sentindo injustiçado. Qual é o movimento corporal que eu naturalmente faço e que eu não percebo? Então, eu, por exemplo, sou uma pessoa de uma expressão facial muito intensa. As pessoas percebem quando eu não estou gostando. E quando eu estou gostando, também as pessoas percebem, né? Um advogado forense é muito preparado para isso. Deveria. Deveria. O Ayrton, você disse que você é um chorão, você se emociona e já cai em lágrimas. É isso? Sim.
Renata, o que significa o choro da emoção, seja por uma situação feliz ou triste? É a gota d'água? Chegou num ponto ali, o extravasamento? É o momento que transborda, né, aquela emoção. Então, é muito gostoso você chorar por uma coisa bem bacana, né, como o Ayrton falou que chora, e às vezes você está num limite tão grande de tantas coisas que foram acontecendo, que às vezes acontece uma coisinha de nada e você chora, a pessoa olha e fala, mas como tá chorando só por isso? Não, não é só por isso, é porque já vem muitas emoções sendo represadas, né? Então o choro é aquele momento em que a gente solta essa transbordamento do copo. Até uma coisa redentora. Lembro que nos idos tempos de sofrimento por amor, quando eu perdia, quando eu estava muito mal, eu nunca fui para uma balada. Eu gostava de colocar o abajur, uma toalha em cima do abajur, ficava escutando, você sabe o que é ter um amor, meu senhor, ter loucuras por uma mulher, chorando, vou parar de cantar porque a audiência vai cair lá embaixo, né? Mas assim, preferia chorar 2 dias, ficar mal, para depois dos 2 dias, estou pronto para outra. Isso é dor de cotovelo? Dor de cotovelo, tristeza por alguma perda, ou até quando é algo bacana que ela terminou, ou você mesmo terminou, mas aquela história teve um fim. Eu preferia sofrer por 2, 3 dias, por um certo período, para depois falar, pronto, já estou pronto para recomeçar. Assumir aquela sensação, aquela emoção. É o que eles chamam, não sei, Renata, se eu estiver errada, do luto, né? Você precisa viver o luto da perda de alguma coisa para poder seguir. Eu imagino que seja isso, né? Posso fazer uma sofrer... Posso fazer uma pergunta? Claro. Você falou sobre que são os mesmos sintomas, são universais, em todos os lugares, mas a gente externa de outras formas. Exemplo, eu vou para o Guarujá amanhã, por coincidência, eu estou na praia e encontro a secretária. Nossa, que coincidência! E dou um abraço. Se eu faço isso em Londres, eu posso ser acusado de assédio ou de inoportuno. Então, como que se faz essa diferença de externar? Como que se lida com isso? É porque esses movimentos são movimentos muito finos. Não são movimentos, né, de ai, que legal que a gente se encontrou aqui na praia. Não. São movimentos onde eu vou movimentar o meu lábio porque eu estou feliz. É aquele sorrisinho que você não percebe, né? É bem sutil. Isso é universal. É um movimento de mão, é um movimento de coçar a cabeça. Então, cada um tem um significado. Ele é tão automático no momento em que vem a emoção que é diferente disso que nós estamos falando, né? Tá. Então, aqui a gente entra num choque cultural, que também existe, tanto que o pessoal, quando vem para cá, fala, o brasileiro é muito caloroso, porque a gente já abraça, beija quem a gente nem conhece, e já estamos amigos íntimos, e tá tudo ótimo. Tá na rede social, já adicionou. Já adicionou, e rapidamente somos best friends forever, né? Então, nós estamos falando de coisas que são distintas. Thaís, você é do Guarujá mesmo, você nasceu lá, você destacou aqui no começo do programa. O que é que te gera emoções, não como secretária, mas como cidadã, como pessoa que nasceu lá? Assim, eu digo que Pitangueiras, Enseada, hoje é a Balsa. Então, atualmente eu moro em Pitangueiras. É o túnel que não sai. Mas vai sair. A ligação seca, a gente muda de termo, né? Ligação seca, porque já virou polêmica. Como dizia minha mãe, que faleceu recentemente, desde que ela era criança, ela já ouvia falar do túnel, né? Eu sou nascida no Guarujá, a minha infância eu passei na Praia do Pernambuco, hoje eu moro em Pitangueiras. Mas como eu sou de uma cidade que Guarujá sempre foi veranista, né? Então as pessoas que nasciam lá, ou eram de famílias caiçaras ou de famílias migratórias. Então meus avós vieram de Portugal e ao invés de ficar em Santos foram para o Guarujá. E lá constituiu, a minha família se formou. E ficou lá, então, minha mãe nasceu já no Brasil, mas meus tios nasceram em Portugal e vieram para lá. Então, o que a gente diz, né? A emoção de viver. Então, assim, eu sou nascida e criada na praia, né? Naquela praia de areia fininha branca e água cristalina. Então, eu, para vender o Guarujá, sou suspeita. Mas precisei morar muito tempo fora. Eu também sofri muito quando eu morei... Olha que eu morei na Califórnia, que é super, né? Venice Beach. Mas eu tinha mania de abraçar os meus amigos. E eu fui estudar inglês numa escola em Westwood. Então, o que acontece? Tinha francês, alemão, porque todos estavam para aprender o inglês. Eu abraçava e beijava todo mundo. Eles, né, tinham essa reação. Então, assim, eu fiquei muito tempo fora, mas quando eu voltei para o Guarujá, sentir o cheiro da brisa do mar,
Esquecemos do perequê, hein? Da brisa. Esquecemos do perequê. Nosso perequê é maravilhoso. Os melhores pescados estão lá, fresquinho. Tira e você saboreia no momento ali. Um arrozinho branco com camarãozinho. Com marisco, o tradicional lambe-lambe. Não, toda vez que a gente fala em comida, né, no programa eu falo, é a gente que come, não é a gente que fala. Mas é isso, Guarujá eu acho que ela proporciona uma emoção. Eu sou suspeita para falar, eu amo a minha cidade, por isso aceitei o desafio de abrir mão neste período da nossa profissão para estar hoje dentro da administração pública. Nunca fui, não sou política, pelo contrário, mas eu aceitei o desafio que o prefeito me fez, me conheceu trabalhando na área. Eu estava em São Paulo, fiquei muito tempo aqui em São Paulo, depois fui para Santos, que abriu uma filial lá, né? Trabalhei muito tempo na Record. E quando houve a oportunidade que eles abriram, compraram a extinta TV Mar, que era uma emissora que tinha lá, a Record colocou um braço lá. Eu estava grávida da minha primeira filha, eu falei, tem oportunidade de ir para a Baixada? O diretor olhou e falou, por quê? Eu falei, porque minha família inteira está lá. E vim. E foi assim que o prefeito acabou me conhecendo. É um desafio e tanto, mas eu aceitei por ter amor pela terra. E estou lá lutando para a gente fazer e vendendo o nosso Guarujá da melhor maneira. Olha, agora com a gente aqui no programa Gente que Fala, Roberto Dávila, ator, apresentador, produtor, criador da turma do Pacaraca. Tudo bem? Tudo ótimo. Primeiro, obrigado. Eu acho que em nome de todo o trade infantil, todas as crianças, todos os papais e mamães que hoje lutam e brigam por mais espaços para a garotada, a gente agradece a você pelo espaço, a emissora, muito obrigado. E eu acredito que 2020 vai ser um ano muito legal para as crianças do nosso Brasil. Vamos falar de emoção, todo mundo já falou, e você, como ator, né? A emoção é sempre a flor da pele aí dos seus personagens, né? Sim. É um dos segredos, é você trabalhar com emoção, com amor, né? E eu acho que quando você trabalha realmente com aquela vontade, você trabalha com aquilo que você sempre desejou, aquilo que você sempre sonhou. Eu estava vendo aqui o caso de vocês, todas muito felizes, você muito feliz com a atividade que você exerce hoje, da mesma forma nós. Eu acho que principalmente o ator, que tem esse desafio de levar alegria e emoção para milhares de pessoas. Então, para mim, ter esse desafio para a criança é ainda mais divertido, ainda mais legal. Deixa eu entrar no seu tema, Roberto. A turma do Pacaraca vai alegrar o público do Teleton no próximo dia 26 de outubro. O grupo, que existe desde 2011, é formado por 3 palhaços de cara branca, figurinos muito coloridos e narizes engraçados. Pepeu, Pepita e Barru. E também 3 bonequinhas ligadas ao perfil de cada um dos 3 palhaços, a Laranjinha, a Rosinha e a Vermelhinha. Uma turma alegre com uma proposta diferente de levar para a garotada diversão lúdica e educativa. O que vai acontecer neste trabalho de vocês no Teleton? O que vocês vão apresentar? Como todo mundo sabe, o Teleton é um projeto hoje importante para as crianças da ACD, né? Então, desde o ano passado, a gente estava numa emissora de TV nacional, e isso trouxe para a gente uma projeção muito legal, tanto que a gente foi indicado a um prêmio, né, o Troféu Imprensa, para a categoria Programas Infantis, e isso abriu para a gente muitas portas. E o Teleton, realmente, para nós, é uma oportunidade diferente. Primeiro que hoje é um projeto consolidado, está numa emissora, né, consolidada, então, para nós, estar lá é importante. Então, o que é que nós vamos fazer? A gente vai fazer um pocket show, um show lá para todas as pessoas que estiverem lá no Teleton, e a gente vai incentivar a garotada, porque esse ano o Teleton ele tem alguns diferenciais. Primeiro que eles estão mostrando que qualquer pessoa esse ano pode contribuir. Então, desde um valorzinho a partir de R$5, as pessoas já podem ajudar. Diferente de outros anos, que você tinha um valor fixo, agora não. Agora qualquer valorzinho as pessoas podem participar. Então, a Pacaraca, já que foi convidada, esse ano a gente vai tentar levar o nosso público, principalmente as mamães, os papais, para já começarem a conscientizar a garotada da importância de ajudar o próximo, dividir o que a gente tem com alguns colegas, algumas criancinhas que precisam, principalmente crianças que têm alguma deficiência física, como é o caso das crianças da ACD. Qual era a ideia quando você criou a turma do Pacaraca em 2011? Como é que essas coisas se encontram com a proposta do Teleton? Engraçado. Quando a gente começou, foi por causa da TV, em 2010. Então, estava aquele boom de programas infantis, o Patati Patatá estava começando no SBT, e a gente precisava de algum programa bom lá para o Nordeste. Nós somos do Nordeste, do Ceará.
E aí uma emissora chamada TV Diário disse, olha, a gente precisa lançar um programa diferente, e foi aí que surgiu, a Turma da Pacaraca surgiu dessa necessidade de um programa infantil. Aí criamos um grupo de palhaços que, na verdade, eles não eram para ser palhaços comuns. É tanto que, é pena que aqui a gente não tem como mostrar para vocês, mas eles são palhaços claus, que existe uma pequena diferença. Eles são mais palhaços do natural. Desde o figurino, que o figurino dele é como se fosse uma roupa igual a que a gente está usando, só que ela parte para o colorido. A maquiagem ela é um pouco diferente da maquiagem, por exemplo, do Patati Patatá e de demais palhaços. E ele é formado por meninas, né? Tem os 2 rapazes, os 2 garotos, Pepeu e Barro, mas também tem as meninas, que é o que tem sido de grande diferencial. E eles trabalham muito a questão lúdica, a questão pedagógica, a questão de mostrar para as crianças como elas contribuírem com o bem-estar de todas as pessoas, com a natureza. Então, eles têm uma proposta bem diferente, além da questão da animação e do entretenimento. É de levar para a criança a ideia de que elas também podem ajudar o Brasil ou a vida das pessoas a se tornarem melhores e mais divertidas. Bom, antes da gente seguir no próximo tema, deixa eu falar com vocês a respeito de um trabalho aqui da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura está fazendo para simplificar a vida de quem precisa tirar uma carteira de trabalho, emitir um bilhete único especial, dar entrada no seguro-desemprego e até para quem está procurando recolocação no trabalho. Agora, você consegue fazer tudo isso em uma unidade do Descomplica SP da Prefeitura de São Paulo. Por exemplo, você mora na Zona Sul e precisa de serviços relacionados ao IPTU e do cartão de estacionamento para o idoso. Dá para fazer as duas coisas no Descomplica SP do Campo Limpo. São mais de 250 serviços à disposição do cidadão. E além da unidade do Campo Limpo, tem Descomplica SP em São Miguel, na Zona Leste, em Santana Tucuruvi, na Zona Norte, e no Butantã, na Zona Oeste. E também dá para fazer muita coisa pelo site do Descomplica SP, portanto, anote aí, é descomplicasp.prefeitura.sp.gov.br. Descomplica SP, a Prefeitura presente para facilitar e descomplicar a sua vida. Posso fazer uma pergunta aqui? Faça uma pergunta, Renata. Arrepia. Arrepia, né? Eu achei bacana a fala dele, né, do Roberto, em relação às crianças, o quanto é importante a gente mostrar esse outro lado para as crianças, porque eu sou coach do mundo corporativo, eu vejo muitos jovens que entram no mercado de trabalho entendendo que eu preciso ser o diferente, eu preciso competir. E hoje o competir não funciona mais, é o colaborar. E se a gente começa a passar para a criança logo cedo essa intenção de colaborar e não competir, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas se eu juntar a minha força com a sua, olha o que nós aqui, só nós 5 aqui, o que nós podemos fazer pelas pessoas, o quanto a gente pode contribuir. Então isso está muito ligado para nós, né, a importância dos estudos das emoções positivas nas crianças, e entender que não somos melhores, não somos as princesinhas e os príncipes dos papais e das mamães, e sim nós somos seres únicos que temos um diferencial e que quando a gente aprende que esse meu diferencial pode ajudar outra pessoa, eu começo a colaborar e não a competir, que é o que os jovens, né, no super, e eu estou assim, estou encantada já com o seu trabalho, porque os pais precisam ter essa consciência, porque eles vão ser responsáveis. Essa semana a gente estava num evento e tinha um grupo de pais numa mesa tomando cerveja, e tava lá, tinha muita cerveja lá em cima, com uns petiscozinhos, e tinha umas 3 ou 4 crianças. E tinha um parque do lado, e a criança pediu, né? Ô, pai, a gente queria enquanto o senhor fica aí, e eu, por sorte, estava do lado. Deixa a gente brincar lá no parquinho. Aí o pai foi lá, levantou, aí a entrada era R$10, parece que era R$10, 15 minutos, ou eram os primeiros 30 minutos. E o pai, não, meu filho, está muito caro, de jeito nenhum. Ou seja, olha o que é que a gente precisa trabalhar nos pais. Os pais estão ali numa mesa, se divertindo, e ele não consegue entender que tirar R$10, que é quase o valor de uma cerveja, para levar um entretenimento para a criança, então é importante que ele já comece a trabalhar isso com a criança. Então os pais hoje, muito responsáveis, são, eu acho que praticamente os responsáveis, né? Porque toda a liderança, toda a mudança comportamental que a gente tem é sempre de cima para baixo. Ou numa empresa, eu não consigo fazer com que
os liderados modifiquem a cultura da empresa. É sempre de cima para baixo. E na família a mesma coisa, é de cima para baixo. Então, nos treinamentos que eu faço de coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, é isso que eu pontuo. A conscientização tem que vir de cima, porque toda mudança de cima, ela é sustentada. Alguém sustenta, não, isso vai acontecer. E quando a gente começa a perceber isso, eu fico muito feliz aí pelo teu trabalho também, porque é aqui que a gente começa a fazer um Brasil melhor, um futuro melhor para essas crianças, para esses jovens que são diferentes da gente. Eu, quando vejo esses jovens de hoje, eu me sinto uma retardada, porque com a idade deles, eu era muito lesada, né? Eu não sei, com eles 12 são anos muito... você era realmente uma criança, né? Não, eu era um... 12 anos hoje, é impressionante a Mas o chip mudou, né, Renata? Total. E a gente tem que atualizar a nossa Winchester também, porque senão o negócio fica ruim, né? Ailton, fala. Eu vou postar. Eu estava no metrô semana passada e vi uma moça, devia ter uns 18, 19 anos, com 2 filhos, talvez um pouquinho mais. Cabelo todo punk, assim, raspado, e eu estava atrás. Tinha uma numa cadeira e a outra criança na outra cadeira. E quando o metrô ficou mais cheio, ela pegou os filhos, colocou no colo dela. Podia ter colocado 2 numa das cadeiras, mas a consciência dela colocou os 2 no colo. Nisso, uma senhora senta ao lado dela e ela fala: filho, põe o pé mais para cá para não tocar na moça. E ela conversando, aquela vermelha, linha vermelha é por causa disso, linha amarela é por causa daquilo, conversando com os filhos como seres humanos. Tal. Nisso, fala para o outro filho assim: filho, não põe o pé na cadeira da frente, porque alguém vai sentar e você vai sujar a pessoa que vai sentar depois. Daí eu não aguentei, toquei, disse assim: pode falar uma coisa? Ela olhou e falou: pode. Você é uma esperança para o país. Como você é educada, educação, como né? Você é maravilhosa. Daí a senhora estava do lado. E aparentemente você julga, né? E a senhora estava do lado dela, e a senhora estava do lado dela, disse assim: eu estava pensando nisso. Daí ela abriu um sorriso, eu percebi que ficou emocionada, chama Camila, só tenho a foto dela um pouco de costas, porque tem os filhos, tudo, mas eu vou postar e vou contar essa história. Sim, Camila, caso isso chegue até você, caso o Face chegue, você é um exemplo real para o futuro que este país tem conserto. Então vamos falar do seu tema. Eu vou reduzir aqui um pouquinho o texto, porque a gente está atrasado. Ontem foi 1º de outubro, dia do idoso, e você tem o site Coroa Metade, voltado para as pessoas acima de 40 anos. Enfim, para que as pessoas se encontram a partir do seu trabalho. O que teve de comemoração ontem? Ontem a gente fez muitas postagens. Saímos numa matéria maravilhosa anteontem no estado de Minas, de página inteira, com a foto de um casal que se casou no sábado. Não, foi a festa no sábado, dia 28, e casaram-se no dia 21. O site está com 78 casamentos. A gente tem conversado muito com esses casais para estar compreendendo o que aproximou, o que as experiências deles podem servir. 78 casamentos em 7 anos. São 78 casamentos que nos avisaram. A maioria das pessoas não gosta de se expor, não gosta de aparecer. Falando sobre emoções, a mulher, geralmente, do casal, a mulher aceita aparecer, mas o homem fala não. A mulher é muito mais corajosa de assumir o que ela pensa, tanto quando se casa, quanto antes. Sabe que quando as pessoas entram no site, hoje, vão entrar 50% de homens e 50% de mulheres depois de assistir ao teu programa. Mas cada mulher conta para 20 amigas: eu estou num site bacana. E nenhum homem conta para os amigos, porque ele tem vergonha dos amigos. Cara, você é um banana, você precisa de um site para conhecer mulher? Deixa que eu te ensino como se chega numa mulher. O homem é fanfarrão, inseguro, e as mulheres dão um banho na gente. Aí, Renata, viu? Tá vendo? E é uma emoção, essa vergonha. Não é? Bom... E ontem foi o dia do idoso. O que se planeja o site Coroa Metade para essa comemoração? A gente tem um público amplo, que vai dos 40 até os 80 anos, né? Então, nós não postamos nada específico assim. Parabéns pelo dia do idoso. O que nós falamos com o público mais velho, que nós sempre destacamos, é que são pessoas que chegam à idade madura, com muita saúde. Hoje, uma pessoa de 70 anos tem a mesma saúde de uma pessoa de 45 a
50 anos. Se não for melhor, né? O idoso pessoas é o mudou, 80 né? agora, E pessoas né? cada vez É. mais cientes que nunca é tarde para ser feliz, que elas têm direito ao amor, à sexualidade. Então, a gente trabalha muito nessa questão. Agora, fizemos uma pesquisa muito fascinante. Muito fascinante. A gente sempre manda perguntas para todos os usuários. Então, assim, as mulheres do site de 40 e 50 anos querem casar mais do que os homens. A partir dos 60, o homem quer casar mais. E conversando, elas dizem mais ou menos assim, cara, fui casada 2 vezes. Meu marido não levantava, o traseiro do sofá para fazer nada. Então eu quero um amor para os bons e maus momentos, uma coisa fiel, estável, mas cada um na sua casa. Eu não lavo mais roupa de ninguém. Já infelizmente, vergonhosamente para nosso gênero, né? Ele ainda procura muito por uma pessoa que cuide dele. Claro que está mudando aos poucos, mas ainda existe esse perfil. O que você diz para esses envergonhados? As mulheres espalham para todo mundo que estão lá no site, os homens não. Qual é o recado? Eu digo que é uma boa chance de você conhecer alguém. Claro que estou fazendo uma propaganda do site, mas o site tem mais mulheres. O site, então, assim, é um local onde você pode falar o que você sente, você pode contar sobre você e tem mais chances de conhecer alguém legal, mas independente de homem, independente de mulher, algo que as pessoas têm me perguntado muito, é uma das perguntas mais frequentes, assim, como eu faço para ter um perfil mais atraente? E vendo vocês, juntando todos os aspectos, tem algo que eu gosto sempre de falar, é assim, você quer ter um perfil melhor? Seja uma pessoa melhor, vá ao teatro, leve teus filhos ao teatro, leia bons livros, frequente bons lugares, porque quando você é vazio, você vai se aproximar de pessoas vazias. Tem muitas mulheres que dizem, está faltando homem no mercado. E tem muitos homens que dizem, está faltando mulher no mercado. É isso ou é falta de gente querendo se relacionar? Está faltando as pessoas ouvirem umas às outras, darem espaço para se conhecer, não só dentro do site, em grupos de dança, grupos de viagem. Está faltando mais tolerância e outra. Parar de pensar que o Facebook do teu vizinho é sempre mais verde. Você olha para as fotos dos outros lá felizes, sorrindo, e você se compara muito, você se projeta muito no outro. Pense mais em você, assuma as suas fraquezas e as suas qualidades, e assim, e se não for no site, tem várias formas de ser feliz. Mauro, posso aproveitar? Fala. Tá muito bom, você não vai conseguir terminar com a gente. Não, o programa é de vocês. Acho algo tão interessante, trabalhando, inclusive, o teatro, que mexe com as emoções. Renata, essa era que a gente está vivendo, Mauro, a era do Facebook, a era do Instagram, a era da exposição. Assim, a gente acabou de sair de um mês, setembro, que se trabalhava muito suicídio. Eu digo isso porque lá no Guarujá a gente trabalhou muito. Como lidar com as emoções nessa era? Aumentou em 200%. O Facebook da minha amiga é muito mais infantil. Porque no Facebook as pessoas sempre põem o melhor do melhor. Quer dizer, ninguém discute, o marido não briga com a mulher, a filha não tá... Não, e o TBT? Ninguém coloca o que eu vou fazer daqui para frente, porque daí eu vou ter que fazer, vou ter que me comprometer. Eu só vou mostrar para você o que eu já fiz. Como se a vida fosse feita de passado. A vida é feita de futuro. Isso é uma boa ideia. Vamos colocar agora, em vez do passado, vamos colocar o futuro. O que eu quero? Boa ideia. Porque é impressionante. A química, e quando a gente fala de emoção, já é comprovado o nível de oxitocina que você promove no teu corpo quando você fica digitando palavras de carícias com outra pessoa. Em 1 hora, você fica completamente repleto de uma química positiva que você fala, eu quero mais. E aí você deixa de fazer as coisas, desculpa, Mauro, você deixa de fazer as coisas que você precisa fazer para a sua vida, porque você está lá com aquela química enlouquecida. Sabe que um dos problemas que eu tenho dentro do site é quando as pessoas se conhecem e vivem juntas. Porque quando você está pelo Facebook, você fala assim, eu sempre ouço o que a minha esposa quer, eu sou um homem carinhoso. E quando você vive junto, todo mundo tem os seus momentos de solidão, de irritação, e você não estava mentindo. Mas as pessoas têm que perceber que quando você passa para o plano real, você vai ter que resolver certas dificuldades sem voltar para o Facebook para procurar outra relação perfeita. Renata, você falou do TBT, de não ser legal muito olhar para o passado, mas apontar para o futuro. Tem muita gente que, quando percebe que
perdeu tempo em determinada coisa, diz, eu vou correr atrás do prejuízo agora. Correr atrás do prejuízo, acha prejuízo, não é? Com certeza. Né? Então essa frase está completamente fora do... Eu discordo, porque eu acho assim... Você vai correr atrás de uma coisa, vai as pessoas essa até coisa. brincam, né, comigo, porque se a gente não sabe o que a gente quer, qualquer coisa serve pra gente. E isso em qualquer área da nossa vida. Se eu não sei por que eu estou fazendo aquilo que eu estou fazendo, a minha vida se torna um caos. Então, eu começo bato de um lado, bato do outro, bato do lado, eu não sei para onde eu estou indo. Por quê? Porque eu não sei o que eu desejo para a minha vida. E no relacionamento é igual. A tua mente, ela é altamente programada para fazer aquilo que você deseja. Só que se você não sabe o que você deseja, vem qualquer coisa. E você, na carência, porque está sem ninguém, tem vergonha, porque o ser adulto, ele tem medo do fracasso e da rejeição. Então, a partir do momento em que você se vê numa situação difícil, você começa o quê? Aceitar qualquer pessoa e uma pessoa que não é aquilo que vai te fazer bem. Então, o primeiro ponto é determinar o que você quer, para que você saiba encontrar a pessoa. Quando você olha a pessoa, você conversa com a pessoa, você fala, essa pessoa tem a ver com aquilo que eu gostaria. Gente, mais um recado aqui, agora do governo de São Paulo. A segurança é assunto sério e é assim que é tratada no estado de São Paulo. Foram 35 mega operações, mais de 130 mil prisões efetuadas, 107 toneladas de drogas apreendidas, 27 líderes de facções criminosas transferidos para presídios federais e a menor taxa de homicídios da história. Resultado de investimento pesado em treinamento, equipamento e armamento. E é isso que faz a Polícia de São Paulo ser o que é, uma polícia de respeito em um estado de respeito. Por falar em violência, relacionamentos abusivos, Renata. Muitos dos que vivem em uma relação assim, nem mesmo percebem como estão sendo controlados. O problema é um perigo principalmente para as mulheres, pois muitas dessas relações são acompanhadas por ameaças que podem evoluir para violências físicas e até a morte. Tem nesse aspecto aí a questão da dependência emocional. Aquela mulher que está passando o que está passando, mas não consegue se desligar do parceiro agressor. Lembrando assim, eu não gosto de generalizar, porque existem muitas mulheres agressivas também, né? Às vezes uma palavra é melhor se tomar um tapa do que escutar alguma coisa que você escuta do seu parceiro. Então eu digo, logicamente brincando, é melhor você tomar um tapa, mas existem palavras que machucam muito mais do que a agressão física, né? Atitudes. Então, a parte financeira é uma coisa que manipula muitos relacionamentos. Então, eu sou o detentor do dinheiro e aqui todo mundo vai fazer o que eu quero. Então, isso é muito ruim. As pessoas precisam começar a entender que se nós estamos dentro de uma família, ali é colaboração, é todo mundo junto, não é o que eu trago, porque para esse provedor do dinheiro poder trabalhar em paz, existe toda uma estrutura que está sendo organizada para que ele possa fazer isso. Então, é legal a gente começar a entender qual é o tipo de fala que existe dentro de casa, o que está acontecendo, por que eu estou permitindo isso. Então, eu trabalhei com uma moça que ela apanhava há 10 anos do marido. E quando eu perguntei qual a razão pelo qual você fica, ela falou, e se ninguém me quiser? Então, eu prefiro ficar com uma pessoa que eu vou apanhar, mas eu sei que eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Porque a mulher, ela vem com uma essência que requer cuidados. Eu quero ser protegida. Então, a gente sai na rua, quantas vezes as pessoas mexem com a gente na rua? A gente se sente, de certa forma, insegura. E a gente busca num parceiro também alguém que nos proteja. E aí, quando eu tenho alguém que me protege financeiramente, que me dá um lar, que uma vez ou outra me fala uma palavra de amor, que cuida dos meus filhos, que é o maior amor que eu tenho, o que eu faço? Eu fico. Só que esse não é o tipo de relacionamento, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais. E quando não aguenta mais, a gente parte para cima também. E aí a agressão, ela é imensa, porque a partir do momento em que eu reajo, é ação e reação. Aí a briga começa. E é onde existem mortes e tudo mais, que é quando a pessoa já não aguenta mais. Então a gente tem que olhar para o relacionamento e pensar... Então, antes de chegar nesse ponto, como é que sai disso? Eu preciso me questionar. Eu estou satisfeita com isso que eu estou vivendo? É isso que eu quero para mim? Não importa se tem 1, 2, 3 filhos. O problema é que a gente quer alguém para solucionar o nosso problema. Eu quero que alguém pague as minhas contas. Não, vai lá e faz você alguma coisa se você quer, porque você se sente livre, né? Ayrton. E este homem poderoso, na hora da separação, você vê o quanto da sua imposição, agressividade era fraqueza, porque ele fica desesperado na hora da separação. Existem pesquisas médicas, que eu vou falar de uma maneira
genérica, porque eu não as tenho aqui. A mulher morre, aquele casal que está há 40 anos juntos, o homem falece 2 ou 3 anos depois. Ele não vive sem a esposa. Enquanto a mulher vai sempre lembrar dele, vai ter a foto lá na ela vive estante, por anos, ela vai no casamento pensar pena que ele não está aqui, mas ela vive mais 20, 30 anos. Vou avisar meu então, marido. assim, o homem... Para cuidar bem de mim. Só uma questão que eu queria colocar, aquilo que tu falaste antes, eu não acho que a pessoa saiba sempre o que ela quer, nem o mais novo, nem o mais velho. Mas uma das poucas vantagens de ser maduro é pelo menos saber o que você não quer. Não quero alguém machista, não quero alguém extremamente religioso ou pouco religioso, não quero alguém que more numa outra região. Você tem os parâmetros e você deve buscar dentro desses parâmetros do que é importante para ti. Mas aqui, pode? Fala, aqui Renata, que eu ajudo concluir. os relacionamentos, porque a minha pergunta é assim, ok, você não quer alguém machista? Quem não é machista é o que para você? Então pega o contrário, né, daquilo que você claro. não quer, para você já começar a determinar para onde você está indo. O que você quer. Gente, o tempo está correndo e tem perguntas do público agora. Tá tão bom, né? Só uma coisa, mas posso corrida de externar cavalo minhas agora emoções aqui. de uma outra forma? Diga, faça. Eu estou vestido de paletó, mas vocês estão falando sobre emoções e hoje é um dia muito importante. Nunca fiz isso numa TV, mas eu estou com uma camisa embaixo e hoje eu vou ficar muito emocionado. Mas é rádio com imagem, não é TV. Então, mas é com imagem. Sim, é com imagem. Então vou fazer uma coisa aqui para quem está me assistindo. Ah, não. E hoje tem um jogo Grêmio e Flamengo e eu vou ficar muito... Ô, Ayrton, você é gremista doente? Não, doente é quem torce pelo Inter. Eu sou fanático. Ah, muito bem. Gente, perguntas do público. Roberto Dávila, a Luciana de Osasco te pergunta por que as grandes emissoras, e especialmente as estatais educativas, têm dado tão pouco espaço à programação infantil? Nossa, que pergunta maravilhosa. Essa era a pergunta que há anos eu sonho de algum comunicador fazer. O seu programa existe aqui de rádio. Se você não tiver quem ajude financeiramente, um patrocinador, um apoio, você não tem como manter o seu programa. Concorda? Você não tem como manter a sua atividade de coach se você não for remunerada. Você não tem como manter o seu site se não houver, de alguma forma, uma remuneração. Da mesma forma ocorreu. Não existe uma lei que proíba a publicidade nos programas, mas foi uma sugestão, foi uma regulamentação feita pelo CONAR, onde não houvesse nenhum tipo de publicidade em programação infantil. Imediatamente, acabou o programa infantil, porque não tem como você manter um programa caríssimo sem você ter um recurso para mantê-lo. E ficou só na TV a cabo. Aí o que está acontecendo agora? Algo incrível que vai mudar completamente, eu acho que alguns de vocês talvez não saibam, mas isso também vai acontecer a partir do dia 1º de janeiro no YouTube. Ou seja, os canais de youtuber infantis não serão mais remunerados. Ou seja, hoje quem fatura 200 mil, 300 mil, $500 mil com canais infantis, esses canais que têm 2, 3 milhões, 5 milhões de inscritos, não vão poder mais faturar absolutamente nada. Aí eu te pergunto, vai continuar? Programas infantis. Então, aos pouquinhos, os conteúdos infantis estão saindo da programação e as crianças estão sendo obrigadas a assistir programas adultos e, consequentemente, elas estão ficando adultas mais cedo. Bom, vamos lá, bem rapidinho. Secretária Thaís, o Lucas do Ipiranga pergunta como o Guarujá está enfrentando a sensação de insegurança, diz ele, que os turistas enfrentam nos últimos anos em todo o litoral. Com mais iluminação pública na orla turística e nos bairros, com guarda civil agora armada, capacitada, qualificada e com o apoio do governo do estado. A Secretaria de Segurança Pública, a cada 4 meses, ela faz um levantamento estatístico e o último, que foi apresentado agora para nós reduzimos os índices de criminalidade no Guarujá ao ano de 2012. Então, a gente conseguiu baixar os índices, isso é a Secretaria de Segurança Pública do estado que constatou, e a gente está com mais iluminação, mais pavimentação, guarda municipal e polícia militar nas ruas, não só na orla turística, mas nos bairros também. Isso tem diminuído bastante. E por falar em litoral, a Marcela de Santos te pergunta, Renata, qual é o limite para alguém controlar a sua emoção? Bem rapidinho. O limite. Eu acho que a consciência da emoção é a melhor coisa. Você parar, respirar e entender o que eu estou sentindo, para que você possa, aí sim, tomar a melhor decisão. A decisão no calor da emoção não é a melhor decisão. E Ayrton, já que você não é doente pelo Grêmio, sim fanático, o Fernando da Pompeia pergunta se a emoção de um casamento originado em seu site, Coroa Metade, é parecida com a
da semifinal da Libertadores. São emoções distintas, né? São emoções distintas. Ambas me fazem muito felizes, mas o casamento foi uma coisa que deu certo já. E o título, claro que não se sabe, mas perdendo ou ganhando, eu vou continuar gremista. Uma coisa importante, para sempre se falar, é que não há conflito entre razão e emoção. Você pode ser 100% emocional e também 100% racional. Não há conflitos entre as duas coisas. No caso do site, eu sempre digo assim, se exponha, se apaixone, mas saiba que você está num site, que você não conhece a outra pessoa pessoalmente, tenha cuidados de segurança. Você pode ter as duas coisas juntas, ser racional e ser emotivo. Ayrton Montoff, 10 segundos para a sua despedida, corrida de cavalo. Vamos lá. Eu vou para o Guarujá ou para qualquer lugar, até a pé nós iremos, para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Lupicínio Rodrigues. Roberto Dávila, bem rapidinho, sua despedida. Mamãe, papai, você que está ouvindo a gente, brinque mais com seus filhos, divirta-se mais com eles, leve eles mais para passear, para ter experiências novas. Tente tirar um pouco eles do celular, da internet. Brincar. O segredo de uma criança feliz é brincar, se divertir. Secretária Thaís, palavra final. Bom, agora já está de portas abertas para receber todos vocês, inclusive o teu projeto. A gente podia conversar sobre isso. Muito interessante levar isso para as escolas, para as crianças do Guarujá. Sempre um prazer, a cidade está lá sendo reconstruída. Nós estamos resgatando a Pérola do Atlântico no litoral paulista. Renata Arrepia, sua palavra final. As emoções positivas fazem o nosso dia ficar bem melhor. Se eu posso decidir o que eu penso, eu posso decidir que emoção eu tenho. Então, decida por emoções positivas todos os dias, porque é bem mais gostoso. E obrigada pelo convite. Foi uma honra. Gente, muito obrigado pela presença. Termina aqui o Gente que Fala de hoje. O agradecimento em nome de toda a equipe, com muita emoção. Foi muito bom, né? Foi bem legal. Seu programa é legal pra caraca. Pra caraca. É sempre maravilhoso. Sempre maravilhoso. Isso é o que significa pra caraca. Pra caraca. Seu programa é legal pra caraca. Muito obrigado. Ayrton Montoff, muito obrigado. Renata Arrepia, muito obrigado. Thaís Margarito, secretária de Relações Sociais do Guarujá. Roberto Dávila, ator, criador da turma do Pacaraca. Na mesa de som, Fabiano Souza. Não, Sérgio Souza. Me confundi de novo hoje. Sérgio Souza, você está acumulando função. Na mesa de som, Sérgio Souza. Na gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza. Apresentação minha, Mauro Friesman. Pauta e redação, Pedro Esquiavon. Diretora de produção, Zenilda Salvato. Direção-geral do jornalista Fausto Camunha. Do outro lado do programa, Gente que Fala, você, ouvinte, a razão da nossa presença aqui. Muito obrigado pela audiência, a presença de todos. Tchau, até amanhã.